Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, nesta aula, nós vamos terminar o nosso CRUD, tá? Criando a interface do usuário, né? A parte da listagem e a edição de registros. Tá? Vamos lá. Então, nós temos quase toda a estrutura necessária para a manutenção criada, que são, né, o controlador, o DAO, né, os arquivos de persistência. E agora precisamos, né, criar, né, esses arquivos aí, um arquivo que a listagem, tá, e a edição dos objetos, tá. Nós vamos então dentro de páginas web com o botão direito, vamos na opção novo, tá, e no caso que já está aparecendo página JSF, eu vou chamar o arquivo de listar, tá. Dentro da pasta privado, privado barra estado. Ele já cria essa estrutura de pastas para mim. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, né, é fazer uma chamada aqui ao iComposition, tá? Informando, né, o template que está dentro de templates barra template.xhtml. Então estou usando esse template, tá? Vou informar aqui o i:define, né? Informando o título, né, que é uma região editável do nosso template. Então, manutenção de estados, tá? O de estado, né? E o i:define, né, name igual a conteúdo. Tá? E aqui daí vai ir, né, o nosso conteúdo. Então a primeira coisa que a gente vai utilizar, tá? Eu vou colocar aqui um h2.form, tá? E dar um ID para ele, né? ID então vai ser então esse aqui vai ser o form listagem, tá? Eu vou dizer para ele não prepend ID false, né? Para ele não reproduzir, né? Não adicionar, né, o nome desse ID aos filhos, tá? E daí nós teremos a primeira coisa que eu vou colocar na minha manutenção é um p2.1grow, tá? Que seria basicamente sim, ele vai exibir as mensagens de erro, de informação, de validação, né, do nosso formulário, tá? E daí eu vou colocar abaixo dele, tá? Isso aqui é um componente só exibido quando tem uma mensagem ele para ser exibida, tá? E daí eu vou colocar um p2.1 command button que vai chamar então a criação de um novo elemento, tá? Então eu vou colocar aqui o valor novo, tá? E no action listener, né? Então, como é vou chamar uma ação com Ajax, né? É interessante que se use o action listener. E eu vou chamar aqui do controle estado o método novo, tá? Eu vou colocar um ícone, tá? Do Prime Face. Lá no Prime Face, se colocar icons, lá tem a lista de ícones lá no repositório, no showcase deles, né? Então eu vou usar aqui um PyPy Plus, tá? Que daí vai mostrar um íconezinho, eu acho que é um mais, tá? E daí eu tenho que dizer quem que eu vou atualizar após executar, tá, essa requisição. Eu vou atualizar daí então o form edição, tá? Como vai ser feito com Ajax, tá? E eu vou dizer que ele tem que processar, então ele vai enviar para o servidor, tá? Este botão, né, que vai conter daí no caso o que ele deve fazer, né, que é acionar o controle estado ou método novo. E ao completar isso, nós vamos fazer uma manutenção com diálogos, tá? Daí no onComplete, tá? Eu vou chamar aqui isso aqui é do Prime Face, certo? Eu vou dizer que ele vai chamar um tal de DLG, tá? DLG vai ser um elemento que eu vou criar e dele eu chamarei o método show, que daí ele exibe. Então, onComplete o que é? Ao completar, né, a execução desse método novo do lado do controle, né, daí após completar isso aqui, ele chama então esse DLG vai conter o formulário de edição, tá? E daí para exibir os registros, então eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar aqui um p2.data_table, tá, do Prime Faces, com o valor, eu vou apontar daí lá para meu controle de estado, do método DAO, eu vou pegar o método lista objetos, tá? E daí com o nome de variável eu vou colocar obj, que daí isso aqui
E eu vou colocar também o ID dele, chamado listagem, tá? Que depois eu vou ter que atualizar essa lista aqui após inserir um registro ou excluir, por exemplo. Tá? Então esse var obj eu vou usar aqui dentro do formulário. Tá? E agora eu vou colocar as colunas, né? Então a nossa classe estado, se a gente observar lá, ela possui então ID, nome e UF. Então eu vou colocar esses três elementos para serem exibidos. Então vou colocar um p2.column, tá? Que é um elemento para criar as colunas na nossa tabela. Tá? O header teste dele eu vou dizer que é o ID, certo? E daí eu vou colocar um p2. Um output label com o valor, e daí eu pego ali daquele obj, tá? Eu vou pegar daí o ID. Aqui ele não autocompleta porque a gente está usando o DAO genérico, tá? Então eu vou colocar para o ID, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para o nome e para o F. Então vou escrever aqui, eu vou exibir no próximo o nome e a UF. E daí eu vou colocar mais uma coluna aqui, no caso com as ações ali, né, de excluir e tudo mais, tá? Vou colocar aqui uma div alinhando os elementos de forma centralizadas, tá? E daí teremos dois botões, tá? Um botão para editar, tá? Então, um p2. Command button com o action listener chamando então o controle do estado, o método alterar, tá? Passando daí obj.id. Né? Eu vou usar um ícone lá do PrimeFace chamado PyPyPencil, tá? O title eu vou colocar editar, que daí quando tu repousa o mouse em cima do botão ele vai exibir esse texto. E eu vou mandar ele atualizar o form edição, tá? Que é a mesma coisa que eu fiz ali no botão, naquele outro, tá? E vou mandar ele processar @this. Então ele vai enviar, né, as informações deste elemento para o servidor para ser executado. E ao completar, da mesma maneira que eu fiz lá no botão novo, eu vou chamar então essa funçãozinha do PrimeFaces, né, que chama o DLG, que é um elemento, e o método show. Tá pronto o meu botãozinho, né, para editar. Tá? Para excluir é quase a mesma coisa. Tá? Então, p2. Command button, tá? Action listener. Então vou chamar o meu controle estado método excluir, né, chamando o obj e o ID. Tá? Vou colocar um ícone de uma lixeira, então, que é PyTrash. Tá? Devo fazer um update, tá? Eu vou atualizar o @form, né? Ele vai atualizar esse formulário, né? Digamos após remover, tá? E vou mandar ele processar @this, né? Vai enviar somente esse botão para o servidor. Title, vou escrever aqui então remover, tá? E no método onClick, onClick, daí eu só vou pedir uma confirmação, tá? If, então, se ele executa um confirm, tá? Do JavaScript aqui, ó, tá? Confirma a exclusão, tá? Então, se ele colocar se ele não colocar, digamos assim, se ele não confirmar, tá? Eu dou um retorno false. Só quebrar aqui para ficar um pouquinho menor. Tá? E daí está pronto, né, a parte da listagem com os botões de edição, bem como, né, botão para criar um novo e listar os objetos. Tá? E agora, olha só, nós vamos criar, né, após o formulário, nós vamos criar então um diálogo do PrimeFace para editar. Então eu vou criar aqui, ó, um p2.dialog, tá? Com o header edição,
tá? Widget var, então esse nome aqui, aquele DLG que eu estava chamando aqui, ó, por exemplo, no botão novo e editar. Eu vou dizer que ele não vai ser redimensionável, tá? Que vai ser modal, ou seja, quando eu executar esse cara aqui não consigo clicar na parte de trás da tela, tá? Eu vou dizer que ele vai ocupar 50% da tela, opa, e rate 100%, tá? E daí dentro dele eu vou colocar, tá? Aqui um formulário de edição, tá? Vou colocar um ID, tá? É chamado form edição, tá? E o prepend ID como false. E agora sim eu vou colocar os elementos, tá? Para a edição aqui dentro. Então a primeira coisa que eu vou colocar, né, seria um p2.1 grow, tá? Esse aqui eu vou até deixar com o ID growth, depois eu posso ter que atualizar ele manualmente, tá? E vou colocar aqui uma div alinhando pelo centro com os elementos da manutenção, tá? Bem. Então eu vou pegar aqui um p2.1 panel grid, panel grid com duas colunas, tá? Aqui eu poderia colocar, olha só, um p2.1 output label com o valor ID, tá? E agora eu vou colocar um p2.input text, tá? E do valor eu vou apontar lá para o controle do estado, para o objeto e para o ID, tá? Value. Tá. Vou colocar aqui, esse valor fica assim. Eu vou dizer, né, que esse cara aqui vai ter um size de 5 e ele também não será somente leitura. Tá? E daí eu vou colocar também dos elementos nome, tá, e o F. Então eu vou colocar aqui p2.1 output label, valor nome, e esse aqui eu vou associar, tá, com outro elemento, com o txt nome. Então, ou seja, quando se esse campo for obrigatório, por exemplo, né, dele vai aparecer um asterisco aqui do lado, né? Se eu tiver lá no, por exemplo, lá no meu estado, né, a gente tem algumas anotações referentes à validação, daí ele vai aparecer aqui um asterisco dizendo que esse campo é obrigatório, por exemplo. Tá? Eu vou usar aqui um p2.1 input text, tá? Daí com o valor apontando lá para o controle do estado, para o objeto e para o nome. Tá? O valor, aliás, o size, vamos colocar aqui 50. Vou colocar aqui também max length como 50. Eu posso colocar também um placeholder, dizer que é obrigatório. Tá? E daí a gente vai ter também para o F, p2.output label, valor UF, tá? Para o campo txt, UF, né? Daí o valor, aqui, output label, não, peraí. E agora daí vamos ter o p2.input text, tá? Daí com o valor apontando lá para daí o controle do estado, para o objeto e dentro dele a propriedade UF. Tá? Eu vou colocar aqui um size como 3, tá? E o max length como 2, tá? Só para ficar um pouco mais proporcional. Tá? E aqui eu vou colocar o ID desse cara, txt UF. Eu tenho que colocar também o ID aqui no input text do nome. ID igual a txt nome. Senão vai dar erro quando a gente for utilizar lá na tela. Tá? Após o meu panel grid, tá? Eu vou colocar mais um panel, a p2.panel, tá? Só para separar ali onde vai o botão de salvar. Tá? Eu vou dizer que vai ter uma div, tá? Alinhando pelo centro. Né? E daí depois p2.1 command button com o valor salvar, tá? O ícone PyPy save, tá? Action listener
Eu vou associar, né, com o controle estado o método salvar. Tá? Eu vou mandar ele atualizar o form edição, né? Digamos se tiver algum erro de validação ele atualiza aqui, e também o form listagem. Tá? E daí no onComplete, daí eu vou fazer uma pequena verificação. Tá? Vou verificar se, então, aqui args.validation failed. Então, se não falharem, tá, a validação dos argumentos, tá, eu vou dizer para ele. Deixa eu trazer para cá um pouco esse texto. Então, se não falharem os argumentos de validação, no caso aqui desse formulário, tá, daí sim eu chamo, tá, o PrimeFaces DLG, e daí em vez de eu fazer o método show, eu vou fazer o método hide. Tá. Aqui eu coloquei show, método hide. E daí estaria, digamos assim, pronta a nossa manutenção para ser executada. Como a gente fez muita coisa, a propensão de correr algum erro é muito grande. Então vamos executar, tá? Limpar e construir. Tá? E vamos executar aqui. Opa, selecionei o projeto errado. Aqui, limpa e constrói. E executa. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver o que ele deu de erro. Aqui eu acho que deu algum errinho. Que não encontrou alguma biblioteca. Vamos ver. Bibliotecas. Bem, a princípio. Mais um detalhe bem interessante que a classe do Hibernate aqui está errada, olha só. Eu tenho que usar org.jb. Não, acho que é outra classe aqui. Tá, aqui acho que mudou. Peraí. Aqui nós precisamos usar uma outra classe, tá? Nessa versão do Hibernate. Org, Hibernate, JPA, Persistence Provider. A gente tem que ajustar nos dois. Tá. Então no arquivo persistência aqui, eu tenho que só ajustar, né, essa classe de persistência. Org, JPA, Persistence Provider. Agora sim, né, vamos rodar novamente. Que daí essa versão do Hibernate ela usa outra classe aqui como provider. Tá? Agora sim, acho que ele está rodando. Só vai carregar, demora um pouquinho. Tá, aqui em cadastro, vamos manutenção de estados, tá? Então, se ele exibiu isso aqui que está dando certo, vou clicar em novo. Vou escrever aqui. Se eu clicar em salvar, tá? Ele já está exibindo então as validações. Nome Santa Catarina. UFSC. Tá? Salvei, tá? Eu vou mandar editar, por exemplo, Goiás. Tá? Tá atualizando. E vou tentar excluir aqui Santa Catarina. Opa. Aqui ele deu um erro removendo uma instância desvinculada. Vamos ver aqui. Só o remover que deu problema. Vamos ver lá. A princípio. Aqui tem o erro que no remover, tá? Eu tenho que dizer que ele, na verdade, tipo, eu vou dizer que o meu
aquele objeto que veio por parâmetro, ele vai receber o merge, né? Então ele primeiro é atualizado e remove, digamos assim, ele vem objeto por parâmetro, eu associo ele ao contexto persistente, né, atribuindo a ele mesmo, né, o contexto persistente, e mando remover. Tá, vamos ver agora. Vamos lá em cadastros, estados, tá, e vamos tentar remover, por exemplo, Santa Catarina. Tá, agora removeu com sucesso, tudo direitinho. Então, todas as operações CRUD funcionando, né, e chegamos, né, ao final, tá, da nossa manutenção, tá? Só com esses dois detalhes aqui no finalzinho, né? O arquivo persistência, né, que ficou errado aqui, a classe, tá? Tem que ser essa classe org hibernate persistence provider, tá? E também ali no DAO genérico, daí no método remove, né, tem eu dizer que o objeto recebe o merge.obj. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção, tá? E até a próxima aula.